A voz, até bem pouco tempo atrás, não fazia tão parte assim da nossa rotina. Embora tecnologias como a Alexa ou como a Siri já existissem, muita gente ainda duvidava do quanto elas impactariam o nosso dia a dia. E se pra gente era assim, para as empresas da mesma maneira. O uso da voz nos armazéns e nos centros de distribuição não era tido assim como algo tão usual. Hoje a gente aqui no Log Talks, o podcast de logística da Corber, vai conversar sobre voz, Picking by Voice e um monte de coisas interessantes que provavelmente você também ainda não acredita que existam nesse sentido. Nesta temporada nós estamos recebendo Rubens Batista, CEO da Martins, e Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber para a América Latina. Bem-vindos! Obrigado. Ao Obrigado, nosso Marina. segundo episódio dessa temporada. Se você perdeu o primeiro episódio, aliás, foi muito interessante para a gente entender um pouco da dinâmica da Martins, para a gente poder conversar sobre isso. Voz, então, na Martins isso já existe, né? Queria saber um pouco, Rubens, como é que foi as primeiras impressões, como é que começaram os primeiros estudos acerca desse assunto para a implantação, né? Eu acho que isso faz parte do DNA do Martins. O Martins sempre busca muito a questão de como a gente pode melhorar a produtividade, fazer mais com menos, né? Fazer mais rápido, etc. Então a gente olha muito e faz pequenos projetos e fazemos testes, nós olhamos as tecnologias que estão disponíveis. A gente não gosta muito de... Não é seduzido pelo modismo. O modismo, se a tecnologia é boa, ela tem que se pagar, ela tem que demonstrar retorno. E a gente começou a avaliar, não Picking by Voice, nós começamos a avaliar Picking by Light, né, que era uma outra tecnologia. E a gente principalmente queria, num primeiro momento, olhar o nosso fracionado. Nós temos uma área de fracionado grande, porque na medida que... Quando a gente pensa em atender o CNPJ, a gente pensa, só vende caixa fechada? Não é assim, né? A gente vende cores diferentes, então unidades Tamanhos, também, né? Tamanhos diferentes, e unidades também soltas, né? Não caixa fechada, em 1, 2, 3 unidades, etc. Até porque o nosso foco é atender o pequeno varejista até 4 checkouts, né? Então, a gente faz essa parte. Então, a gente ficou olhando muito, avaliando. A solução nunca a gente conseguiu acertar, porque validá-la pelo seguinte: ela tem um investimento alto em esteira, você tem pouca flexibilidade depois, porque aí você tem uma infraestrutura montada, é um pouco mais difícil. E depois aí nós começamos a olhar um pouco, falar assim, não, de repente o nosso primeiro movimento não deveria ser o fracionado, vamos olhar a carga fechada, né? O que a gente chama de os volumes, as caixas fechadas, né? E aí a gente começou a olhar a solução de Picking by Voice, né? A gente, até princípio, no primeiro momento, a gente achava que não ia ser tão benéfico, né? A gente já tinha tecnologia instalada, o cara, o nosso colaborador, ele já tem, os movimentos, né, são bem estudados, de tal maneira que ele não perca tempo. Então, a gente achava difícil a gente conseguir ter uma produtividade maior. Mas aí, o que nós fizemos? Até para garantir que o projeto era bom. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, um piloto, e vamos colocar o melhor cara para ver se a gente ganha realmente, né? E realmente foi uma grata surpresa, né? Porque ele tem as mãos livres, né? Então ele consegue fazer, tanto pegar como bipar, então com muito mais rapidez. E foi um projeto que se pagou rapidamente no sentido de ter um retorno maior do que a gente esperava, né? A gente estabelecido já um aumento de produtividade elevado, e ele suplantou esse objetivo inicial que nós estabelecemos, né? Então, assim, nós implantamos no nosso primeiro CD, no nosso CD de Uberlândia, né, que é o nosso CD maior, e agora nós estamos fazendo estamos revisando o projeto, porque a gente acha que ainda podemos ter uma solução mais barata envolvendo, ao invés de você equipamento e software, só o software utilizando o equipamento já existente, né? Uhum. Então, a gente está testando essa possibilidade.
Então a gente está animado com o projeto e queremos expandi-lo, né? Nós só estamos fazendo esse ajuste, essa comparação entre tecnologias. A gente acha que tem ainda um espaço para, mantendo a produtividade, ser um pouco de custo um pouco mais baixo, né? Na prática do armazém, o operador trabalha com um fone de ouvido, né, com uma estrutura de microfone, em que ele consegue se comunicar e vai fazendo checagens, né, Isso, através do fone e dando comandos é através isso mesmo, da voz, né. é Na isso mesmo. prática, assim, A prática é isso. muda isso. Mas tem muitas outras coisas envolvidas nesse processo, né, Elcio, assim, várias dúvidas que a gente vê constantes, assim, são sobre, e o ruído que existe dentro do armazém, de que maneira ele impacta a voz, né, ou essas mãos livres, elas fazem tanta diferença assim, e a Corber tem um posicionamento muito contundente em relação a isso, de que realmente faz muita, muita diferença, né. Sim, perfeito. Nós acreditamos que sim, que faz. Eu acho que o exemplo prático, né, da experiência do Martins está mostrando isso também, né? É uma forma muito mais natural de comunicação com um sistema do que a leitura e a digitação. O ser humano, a comunicação por escuta e fala, né, é a primeira forma que nós desenvolvemos, né? Antes de aprender a ler, a escrever, é, mesmo antes de aprender a falar, nós já escutamos e já nos manifestamos por sons, né? Então, assim, é extremamente natural e por ser natural é muito fácil de aprender. Então, a gente vê, assim, uma redução importante em tempo de treinamento, é, e é muito fácil de evoluir, né? Eu vejo particularmente, assim, tem algumas questões da tecnologia que são muito interessantes. Quando nós olhamos para a prancheta, o ponto que o Rubens fez é muito interessante também, de fomos surpreendidos, né? Porque na prancheta, quando nós desenhamos um projeto, um anteprojeto, nós estamos partindo de um paradigma atual, sem conseguir medir todos os detalhes, todas as variáveis daquele novo paradigma. É claro que nós tentamos, né, imaginar e supor e usar exemplos de mercado, mas na prática, a realidade só é que vai nos mostrar o resultado, né? Então, é muito gratificante ouvir que o resultado foi melhor. Sob o ponto de vista tecnológico, sim, né, a pergunta que você fez sobre isolamento de ruído, sotaque, nós temos muita migração acontecendo no nosso país, de pessoas até de outros países que falam com sotaque acentuado, né? Como que a gente lida com tudo isso na retaguarda, a empilhadeira apitando, passando ao lado, os ruídos normais de uma operação, é, é realmente um arcabouço tecnológico bem interessante que está por detrás, na retaguarda aí da solução. E o objetivo, na minha visão, nós sabemos o quão desafiador é reter bons talentos, especialmente numa operação logística, né? Que nem sempre é o ambiente mais atraente para o profissional que ali trabalha, né? Então, eu penso que quanto mais nós facilitarmos a vida desse profissional e tornarmos o trabalho dele, o cotidiano dele, um pouco mais leve, a gente também ajuda, né, nesse sentido da retenção de talentos. Tem uma questão relacionada às pessoas muito intensa, né, quando a gente está falando da voz, que é o lance das mãos livres, para poder ter um contato com o produto mais adequado, né, menos quebra de equipamento, porque bota no bolsão, tira. Também tem um ganho de qualidade para as pessoas que trabalham dentro desses ambientes muito interessante, né? Sem dúvida, se revela na produtividade, né? Ele tem menos movimentos que ele tem que fazer, né? E ele pode se concentrar mais em fazer a atividade principal, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a produtividade ela é muito boa e também ergonomicamente, etc, né? Então, assim, é claro que eu acho que o Elcio falou que também é interessante é o fato de você tornar a pessoa ouvir é muito melhor e muito mais fácil do que ler. Infelizmente, no nosso país, nós temos ainda um grau educacional, né, muito limitado das pessoas, né? Muitas delas têm dificuldade, né? Elas ainda estão estudando ou depois que conseguem trabalhar, conseguem voltar aos estudos, né? Então, assim, essa questão de você ter uma operação que é mais fácil, que demanda, não precisa de muita utilização, de digitação, etc., você ganha muito, né? Eu acho que a gente em termos do próprio colaborador, ele se sente mais
ele se sente melhor, mais confortável, né? Eu acho que essa é a palavra. Isso tem um impacto em ESG também, né? Em cuidar um pouco das pessoas, cuidar melhor das pessoas dentro dos ambientes, assim. Vocês falaram de sotaque, a gente falou de ruído, a gente falou de ergonomia. Todas essas coisas são coisas que não passavam pela nossa cabeça há 10 anos, quando a voz ainda, né, estava num processo diferente, assim, de maturidade, né? Mesmo os nossos aplicativos em casa de voz têm hoje um reconhecimento de sotaque muito melhor, né? Enfim, todas essas questões. O que vocês acham que hoje é um aspecto tecnológico que a gente olha com os mesmos olhos que nós olhávamos para a voz e que tem tudo para nos surpreender daqui a algum tempo dentro dos armazéns, assim? Nós trocamos brevemente sobre o uso de drones, que é uma tecnologia que vem, né, acontecendo muito. Nós já falamos aqui no Log Talks, temos uma temporada inteira falando sobre robótica, né, falando sobre o uso de robôs autônomos, enfim. O que vocês acham que hoje a gente olha e daqui a 5 anos a gente vai dizer, não, realmente pode ser? Eu acho que, claro que o Elcio tem muito mais que ele pode falar, mas assim, o que a gente tem olhado, né, de possibilidades, né? Claro, drone é uma delas, né, para poder, na realidade, a gente, tanto do ponto de vista de você ter a parte de supervisão do armazém, né, de cobertura dele, como também, eventualmente, até no futuro fazer algum tipo de entrega, né? Hoje é notícia, né? Uma Hoje é entrega por notícia, drone é notícia. No claro, futuro ainda talvez não é, seja. se você pensar, ainda tem alguns, no nosso caso, que vamos em locais muito distantes e às vezes alguns de difícil acesso, isso pode ser uma solução no futuro, a gente acredita que pode ser. Quando a gente olha nos sistemas de armazenagem, eu acho que você tem tanto aquelas soluções já são armazenagens que, na realidade, são goods to person, né? Que o sistema de armazenagem já é um robô e ele traz a mercadoria para poder o colaborador retirar, como você também tem soluções de robô, né? Então, assim, eu acho que tem grandes soluções, tanto de armazenagem, né? Para melhorar a produtividade do armazém, né? Mas, claro, isso também varia de país para país, né? A velocidade disso. Você pega um funcionário europeu, é muito mais caro, né? O custo na Europa ou nos Estados Unidos de um colaborador é muito mais caro que no Brasil, né? Mesmo na América Latina, num país tão próximo do nosso como o Chile, que tem um salário mínimo muito superior, quando você pensa um salário muito superior, quando você pensa e compara com a nossa solução, muitas vezes a adoção dessas soluções ela demora um pouco mais. Mas eu acredito muito que o grande tema e o tema que a gente vê cada vez mais é que, quando a gente pensa em logística, nós temos ainda algumas ineficiências ou duplicações, né? Você tem o CD o armazém da indústria, você tem o armazém do distribuidor, você tem o do atacadista, você tem o armazém ainda do supermercado. Então, você tem aqui aluguéis sobrepostos, colaboradores sobrepostos e tal. Então, nós acreditamos no Martins que cada vez mais isso deve, quando a gente pensa na cadeia logística, isso deve de alguma maneira ser, no futuro, a gente buscar essas economias, né? Como é que a gente pode reduzir isso? Como é que a gente pode consolidar isso? Será que tem alguma solução? Uma das soluções que a gente já vê hoje é o próprio marketplace, que não deixa de ser isso, né? Uhum. Eu deixo, então, eu sou uma plataforma, eu como marketplace, o Martins tem um marketplace, né? Tem investido nisso. Não só eu compro e vendo, né? Tem uma relação de fornecimento com a indústria, como eu também tenho uma relação de parceiro com a indústria, no sentido de ser uma plataforma de venda em que ela atua nessa plataforma de venda e ela mesma entrega para o cliente, para o meu cliente, que é cliente dela também. Uma vez que ela atua na minha plataforma, eu corro o risco de crédito, eu, na realidade, dou a plataforma tecnológica para que ele acesse o meu cliente e ele pode contratar a entrega com um terceiro, né? E inclusive sair direto do armazém dele para o cliente, ou eventualmente eu posso fazer isso também, né? O Martins pode prestar esse serviço. Então, eu acho que essas soluções, né, esses modelos de negócios novos, ou essa maneira de cooperação nova entre a indústria, o distribuidor e o próprio varejista, eu acho que está no futuro,
Eu acho que essa vai ser a grande discussão futura, como a gente faz isso, né? Excelente, eu concordo plenamente. Tem dois, como todo sistema, né, a cadeia de suprimentos é um sistema bastante complexo e está subdividida em vários componentes. Então, excelente assim a visão, Rubens. Eu concordo plenamente que, de um lado, nós temos que olhar o ponta a ponta, né, o end-to-end, né, da cadeia de suprimentos e buscar realmente as otimizações entre os nós, né, evitar as duplicações e otimizar realmente esse fluxo como um todo. Além de tecnologia, e aí vai bastante tecnologia de previsibilidade, de inteligência artificial para fazer as movimentações adequadas, né? Isso requer muita maturidade, né? Algumas empresas elas têm um pouco de medo, né, na relação de fornecimento e compra, né? Isso, poxa, eu vou ficar à mercê uma vez que eu começo a abrir mais dados e começo a colocar a minha operação na mão de outra, né? Mas eu acho que são elementos superáveis, né? A tecnologia vai ajudar um pouco aqui e a maturidade, o negócio, o relacionamento, uma visão mais holística vai ajudar também, né? E, de novo, voltando à questão do sistema, os componentes individualmente também podem e devem ser otimizados, né? A força da nossa cadeia sempre está restrita ao seu elo mais fraco e isso é dinâmico, né? Num dado momento, uma determinada cadeia de suprimentos vai perceber neste momento o meu elo mais fraco está no componente transporte, no componente armazenagem e distribuição, no componente previsão, enfim. Sempre vai haver, eu acho que, essa movimentação de qual que é o próximo objetivo de otimização. E as tecnologias elas têm que atender particularmente cada um desses objetivos, né? E são diferentes, então dentro das quatro paredes do armazém, eu também acho que a robótica ela já está crescendo 77% ao ano no mundo, né? Ela já está tomando uma proporção realmente muito forte. Tem os desafios naturais aqui do Brasil, bem colocados pelo Rubens, assim, de custo-benefício, e a gente tem que ser explícito em relação a isso, né? Mas eu vejo assim que nós temos uma tendência cada vez mais de armazéns menores. Se fala muito em pop-up, né? Armazéns que são criados e desmantelados em um prazo curto para atender uma demanda específica, um Rock in Rio, um Halloween, enfim, esse tipo de situação. Como eu consigo munir de tecnologia um armazém que eu vou criar para atender uma demanda de um mês e depois tirar? Não é muito viável pensar em fazer contratações e depois desligamentos em massa, né? Então, eu penso que a mecanização inteligente, que é o que um robô faz, ela pode sim ajudar bastante e é uma tendência para dentro das quatro paredes. De novo, a gente está falando de estratégia, de novo, a gente está falando de processo, né? De a tecnologia como uma ferramenta para atender a um processo. E aí, esse olhar intenso do processo inteiro pode levar a essas novas tecnologias, assim. Eu tenho uma curiosidade sobre o Picking by Voice, que hoje está sendo utilizado por vocês. Tem algum outro ganho que vocês entendem da produtividade relacionado, por exemplo, à concentração do trabalhador que fica com o fone, fica conversando, né, com a tecnologia, e aí tem menos distração? Algo nesse sentido vocês sentem também? Assim, a gente não chegou a medir isso separadamente, mas a gente acredita que isso no conjunto contribui para essa produtividade, né? Ele fica muito mais focado, sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito na palavra, mas ela ainda é uma palavra e menos uma realidade, é a colaboração, né? E essa é uma relação entre indústria, distribuidor e o próprio varejista, indústria, distribuidor, varejista e o consumidor, tem que ter colaboração, né? Colaboração é fundamental. Como a gente pode fazer para, na realidade, tornar tudo essa jornada muito mais simples, mais barata, porque no final do dia quem vai ser beneficiado é o próprio consumidor, e nós vamos ter mais consumidores também, né? Porque se barateia na cadeia toda, então você vai ter mais acesso, mais pessoas podendo ter acesso. A gente cria mercado, né? E isso, sem dúvida nenhuma, para se colaborar, precisa ter uma relação de confiança, né? E o grande problema nessa relação de confiança é que existe sempre aquela discussão da divisão da margem. Quem fica com quanto, né? Então, mas eu acho que eu tenho muita esperança, até porque quando a gente olha, principalmente esses novos modelos de negócio, né?
colaboração tá dentro, né? Então você vê esses ecossistemas que se formaram, que são arranjos, né? Que são arranjos societários ou arranjos comerciais que têm se feito. Bom, esse ecossistema é ao redor de um consumidor, de um grupo consumidor, né? Então eu acredito muito nisso. Eu ainda acredito que a gente vai ver isso no futuro. É claro que a gente está numa fase de transição, né? De uma relação muito mais nós contra eles, para se tornar uma relação de colaboração. Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente ainda vai viver essa palavra e não vai ser só uma palavra que preenche muitas frases bonitas, mas ainda não é a realidade. Eu ainda acredito que a gente vai vivenciar isso. E eu acho que esse é o futuro, né? E outra coisa que você falou sobre que a gente acredita também é que a gente acredita que o grande armazém, é lógico que ele é importante, né? Você tem condições de usar tecnologia, ser produtivo, você tem também a questão da economia do estoque, né? O estoque ótimo, etc., e tudo isso. E quando você vai para armazéns menores, você vai fazer o contrário, você vai ter estoques em vários locais. Você começa a aumentar a complexibilidade do controle e também você aumenta o seu capital de giro. Mas a gente acredita na combinação das duas coisas, porque o cliente lá, cada vez mais, ele quer ter menos estoque também, então você vai ter que estar mais próximo do consumidor, né? De quem compra de você e vai vender para o cliente, que é o consumidor. Então, eu acho que essa combinação de grandes armazéns com pequenos armazéns é uma outra tendência que a gente vai ter que equacionar. E, claro, tecnologia vai ser muito importante nisso, né? Relação com a indústria vai ser muito importante nisso. De repente, ao invés de eu utilizar um armazém meu, eu posso usar um armazém de terceiro, né? E a gente cotizar custo. É meio fácil falar e difícil executar, mas quem sabe a gente consegue fazer isso no futuro, né? Sem dúvida. É o A norte, tecnologia né? vai ser um enabler, né? Eu acho que sim. E é o norte, né? Faz tempo que a gente fala que não é mais a empresa que compete, são as cadeias que competem, mas eu concordo plenamente que na prática esse discurso ainda não está, né? A gente ainda não atua como cadeia tanto assim, né? Colaborativamente falando. E tem mais uma variável, né, Rubens? A nossa infraestrutura em todo o mundo emergente, né, os países em desenvolvimento, ela não nos ajuda sob o ponto de vista da previsibilidade, né? Tanto do comportamento do consumidor quanto do transporte. Então é um pouco difícil desenhar uma matriz logística super enxuta e daqui a pouco a estrada está parada, está fechada, tem acidente e tal. A gente acaba trabalhando com um pouco mais de margem, né? Sem dúvida. Falamos então de várias tecnologias, as tecnologias humanas da colaboração, também as tecnologias de hardware, como a voz, como os robôs, e de software, falando de processos. Esse foi o nosso segundo episódio, recebendo aqui a Martins, para a gente conversar sobre a realidade e a complexidade desse negócio atacadista que há 70 anos está entregando em todos os endereços do Brasil. Nos próximos episódios, nós vamos falar ainda mais sobre isso, assim como a gente falou nos anteriores, sobre robótica, sobre processos, sobre oscilações de demanda. Então, continue acompanhando o Log Talks e a gente se vê no próximo episódio. Até logo!